Nós frequentemente temos a impressão que o planeta Terra foi completamente explorado pela raça humana e que as únicas partes que ainda temos que desvendar são as profundezas dos oceanos. Mas mesmo que de fato muito do planeta já tenha sido explorado e estudado, ainda existem certos locais bem isolados e de difícil acesso que são bem enigmáticos, enquanto há também certos lugares extremamente protegidos ou inacessíveis para a maioria das pessoas e que você provavelmente nunca visitará. E são alguns desses lugares que estaremos explorando nesse vídeo, comentando sobre ilhas isoladas e inacessíveis, formações bizarras no meio de florestas, locais fortemente protegidos com histórias míticas ou mesmo regiões que só sabemos que existem por causa de ferramentas como o Google Earth. Então, sem mais explicações, vamos direto para o vídeo. Gostaria de começar o vídeo novamente falando sobre ilhas, que foi o tema de um vídeo recente aqui no canal, mas falando de outro caso que não apareceu naquele vídeo. As ilhas localizadas no norte do Canadá são um objeto de fascínio para mim particularmente, já que esse grande arquipélago de ilhas fica bem ao norte do planeta e é pouquíssimo habitado, tendo apenas algumas pequenas comunidades e assentamentos de nativos na região. Afinal, essas ilhas estão no Ártico e com isso elas possuem um clima extremo. Na verdade, grande parte dessas ilhas são inabitadas, e entre elas temos a ilha Devon, que é justamente a maior ilha desabitada do planeta. Ela é um pouco menor do que a ilha principal do Sri Lanka e a ilha da Tasmânia, na Austrália, tendo 55 mil quilômetros quadrados. A ilha Devon foi avistada pela primeira vez por europeus em 1616, e o oficial da Marinha Britânica William Edward Parry mapeou o sul da ilha entre 1819 e 1820. Ele também a nomeou como North Devon, e posteriormente seu nome foi mudado apenas para Devon em 1850. Durante os anos 20, um posto foi construído na ilha chamado Dundas Harbour. Ele servia principalmente para evitar que baleeiros estrangeiros atuassem na região. Após um tempo, o posto foi usado para alocar famílias Inuit que foram tiradas da ilha de Baffin, que fica ao sul de Devon, de forma temporária, durante uma crise no mercado de peles. Essas famílias abandonaram a ilha 13 anos depois. Nos anos 40, Dundas Harbour voltou a ser habitada para novamente ajudar a patrulhar a área, mas devido à grande quantidade de gelo da região, o posto foi novamente abandonado em 1951. Depois disso, a ilha de Devon nunca mais abrigou uma população permanente, com ruínas das construções do posto podendo ser encontradas na ilha até hoje. Mas uma coisa muito interessante sobre a ilha de Devon é que ela é utilizada por cientistas e pesquisadores para emular como seria a vida no planeta Marte. Essa pesquisa é feita pela Flashline Mars Arctic Research Station, que criou na ilha uma base que tenta simular uma colônia em Marte, se aproveitando do clima hostil da ilha para dar a sensação de como é andar no planeta vermelho. Agora, indo para um lugar um pouco diferente de uma ilha do Ártico, vamos até o deserto do Saara para encontrar uma ruína antiga que se localiza no interior da Argélia, conhecida como Qisar-Dra. Essa estrutura fica no meio do deserto, sem nenhuma estrada que leva a essa localidade. Ela é completamente cercada pelas dunas do Saara. Existem, no entanto, alguns assentamentos próximos, como pequenas vilas e a cidade de Timimum, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância dessa fortaleza abandonada. E o fato que torna essa estrutura ainda mais enigmática é que não sabemos praticamente nada sobre sua história. Não sabemos quem a construiu, quando ela foi construída e qual era o seu propósito. Se sabe, no entanto, que em um certo período Qisar-Dra foi ocupada por judeus que estavam na região, mas não se sabe, ou pelo menos não é dito, por que eles ocuparam Qisar-Dra e o que exatamente eles fizeram lá. Hoje, a fortaleza permanece como um dos pontos mais misteriosos do deserto do Saara.
E vindo para um ponto de interesse mais próximo da gente, talvez a formação mais curiosa, enigmática e obscura que temos aqui na América do Sul está localizada na floresta amazônica, em uma região que pertence ao Peru. Cerro El Cono, como é conhecida, é uma formação rochosa em formato de pirâmide encontrada em uma região isolada da Amazônia, no Parque Nacional da Sierra del Divisor, bem próximo da divisa entre Brasil e Peru. A formação chama atenção por ser uma elevação bem no meio da floresta, com o seu pico estando a cerca de 400 metros de altura, com essa formação podendo ser vista a centenas de quilômetros de distância. Em dias limpos, a formação pode ser vista até mesmo dos Andes. Os povoados mais próximos de Cerro El Cono são, aparentemente, assentamentos indígenas, como a comunidade nativa de Nueva Palestina e a cidade de Nuevo Bagazán, localidades bem isoladas e bem pequenas que ficam próximas às margens do rio Ucayali. Não se sabe exatamente o que é Cerro El Cono, devido à região ser pouco explorada, com os geólogos especulando que a formação poderia ser um vulcão extinto formado há cerca de 5 milhões de anos atrás. Mas, obviamente, também existem pessoas que sugerem que o Cerro El Cono seja uma pirâmide erguida por uma civilização antiga que habitava a região e que foi engolida pela floresta. Se esse for o caso, Cerro El Cono é uma pirâmide quase 3 vezes maior do que a pirâmide de Gizé, no Egito. Mas não existem evidências que sustentam essa ideia. No entanto, os povos nativos da região veem Cerro El Cono como um lugar sagrado. Eles chamam essa formação de Apu e consideram ela um guardião da floresta. Até o momento, nenhuma grande expedição foi feita para chegar até a formação. Pesquisadores só visitaram a área sobrevoando de helicóptero. Inclusive, é possível ver em 3D o Cerro El Cono através do Google Earth, como vocês podem ver no vídeo. E explorando a região ao redor da formação, eu encontrei alguns pontos interessantes, como um ponto de interesse chamado Pink Tree, ou Árvore Rosa, que fica próximo de outras elevações na floresta. E próximo desse ponto também podemos encontrar uma tal Golden Tree, ou a Árvore Dourada, que fica praticamente no meio do nada. Esses dois pontos provavelmente só são um erro no mapa do Google. Até porque, muito provavelmente, ninguém jamais chegou nessas regiões para ter um ponto de interesse ali. E a ferramenta do Google Earth, como visto, é um ótimo lugar para encontrar esses locais extremamente isolados no planeta. Na verdade, graças a essa ferramenta, os cientistas já identificaram uma montanha no Moçambique, até então desconhecida para as pessoas de fora da região. Essa montanha ganhou o nome de Monte Mabu e ela fica no norte do país. O Monte Mabu se localiza em uma região bem remota do Moçambique, que tem nas proximidades apenas o que parece ser povoados extremamente pequenos ao redor, como Nangazi, Indavu e Limbué. O Monte Mabu tem uma altitude de 1.700 metros e cobre cerca de 7.000 hectares e é coberto por uma densa floresta, lar de uma vasta fauna e flora que só veio à atenção da comunidade científica em 2005 graças às imagens de satélite da Google, que revelaram essa região para o mundo exterior. Após isso, uma equipe de pesquisadores foi até a região para estudá-la, conseguindo catalogar espécies que só podem ser encontradas no Monte Mabu, além de novas populações de espécies ameaçadas. Graças à ajuda das imagens de satélite da Google, o Monte Mabu ficou informalmente conhecido como a Floresta Google. Ainda continuando na África, um dos lugares que eu acho mais fascinantes e bizarros no continente é um lago de água doce localizado no norte da República do Congo, chamado Lago Tele. Esse lago que, como vocês podem ver, é quase um perfeito círculo. Ele se localiza no meio de uma densa floresta pantanosa e extremamente longe de qualquer indício de civilização. A área foi pouquíssimas vezes visitada por estrangeiros e até mesmo nativos, devido à
dificuldade de chegar até o lago e a vida selvagem da região, incluindo muitos insetos. Aparentemente não existe nem mesmo uma gravação feita do lago. Eu pelo menos não encontrei nada. Existe também próximo do lago Teli um outro lago chamado Emboku, a cerca de 50 quilômetros dele. Esse lago em particular possivelmente é ainda mais isolado e pouco visitado. Afinal, não existe sequer imagens dele na internet, e só dá para observá-lo através de imagens de satélite. O lago Teli também é considerado um local onde um criptídeo chamado Mokele Membe habita. Essa suposta criatura é descrita pelos povos nativos da região como um grande réptil com um longo pescoço que alguns traçam paralelos com os saurópodes, como o brachiosauro, levando a ideia de que esse tal Mokele Membe seria um dinossauro do grupo dos saurópodes que teria sobrevivido até a modernidade. Mas a criatura nunca teve um avistamento confirmado, permanecendo assim como uma lenda local. Mesmo assim, a lenda desse criptídeo atrai curiosidade para esse lago isolado no Congo, que fica tão distante de qualquer coisa que até passa uma sensação de terror estranho. E um país que possui muitos lugares de difícil acesso e misteriosos é a Rússia. Por sua grande extensão, sendo o maior país do mundo em território, a Rússia é um prato cheio de locais inacessíveis e fascinantes, que aparecem principalmente ali na região da Sibéria e no extremo leste do país. Nessa região em particular, existe uma subdivisão da Rússia conhecida como a República de Yakutia, que é a maior subdivisão do país, tendo mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, porém tendo apenas um pouco menos de 1 milhão de habitantes, sendo uma região de baixíssima densidade populacional. É em Yakutia que está localizada inclusive a vila de Oymyakon, considerado o local habitado mais frio do planeta. Oymyakon é uma vila com cerca de 460 habitantes e local em que as temperaturas no inverno podem cair abaixo dos menos 50 graus, com recordes históricos em torno de menos 67 graus a menos 71 graus. Mas além disso, uma localidade bem isolada e estranha em Yakutia é Ulakhan-Sis, uma cadeia de montanhas localizada no norte da república, em uma região isolada e de difícil acesso. Nessa cadeia de montanhas existem formações rochosas bem diferentes, conhecidas como Kigiryak, que são pilares de pedra altos que ficam espalhados pela região e dão a ela até um aspecto meio alienígena. Os maiores pilares chegam a até 38 metros de altura e podem ser encontrados lá centenas deles. Essa região só foi mapeada nos anos de 1870 pelo barão Gerhard von Meidel durante sua pesquisa na Sibéria. Porém, a região só ganhou notoriedade internacional em 2010, a partir de fotografias aéreas da região tiradas por Sergei Karpushin. Por causa de seu isolamento, visitar Ulakhan-Sis é uma tarefa complicada. Os povoados mais próximos a essas cadeias de montanha estão a quilômetros de distância, e é necessário fazer uma trilha que pode durar dias para conseguir ver esses grandes pilares de pedra pessoalmente. E próximo a essa região da Rússia, um pouco abaixo no continente asiático, temos um país inteiro que de certa forma pode entrar nesse tema, a Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo. E existem alguns pontos de interesse espalhados pelo seu território, com alguns deles estando até mesmo na própria capital do país, Pyongyang. Um desses casos é de uma construção conhecida como o Hotel Ryugyong, que se localiza no centro de Pyongyang. Essa construção tem mais de 300 metros de altura e 105 andares, sendo o maior arranha-céu da Coreia do Norte. E ele chama a atenção pela sua arquitetura neofuturista e seu formato de pirâmide, podendo ser visto bem de longe e destoando da arquitetura geral da cidade. A construção do hotel se iniciou em 1987 e era planejado para ser finalizado em 1992, no aniversário de 80 anos do Kim Il-sung, que foi o primeiro líder do país. Porém, justamente nesse ano, a construção foi interrompida, motivada principalmente por uma crise econômica que assolou o país após a dissolução da União Soviética.
A construção serviria como um hotel, obviamente, e aparentemente o governo local permitiria que estrangeiros operassem cassinos e clubes noturnos no hotel. Posteriormente, com investimento estrangeiro, a construção foi retomada quase 20 anos depois, em 2008, onde a parte exterior foi finalizada, com expectativas que em 2012 o hotel seria finalmente aberto. Porém, a construção foi novamente interrompida em março de 2013, e até hoje o seu interior não foi finalizado, apesar de frequentemente, nos anos recentes, surgir notícias de que o governo de lá quer retomar a construção. E no extremo norte do país, na fronteira com a China, podemos encontrar um lago localizado dentro de uma cratera vulcânica no topo da montanha Paektu, que é dividido entre os dois países. Esse lago é conhecido em coreano como Cheongjin, ou o Lago do Céu. A parte que cai dentro das fronteiras chinesas, apesar de ainda ser um tanto complicado de visitar, é acessível, tendo até alguns pontos que é possível explorar no Street View. Mas, como esperado, a parte que pertence à Coreia do Norte é bem mais restrita. Muito porque esse lago tem uma grande importância para o povo coreano no geral, já que segundo a mitologia local, o povo coreano surgiu desse lago. Ele também é mencionado nos hinos das duas Coreias. E segundo a propaganda norte-coreana, o segundo supremo líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-il, nasceu nesse lago. Também é dito que quando ele morreu, o gelo dentro do lago se quebrou e gerou um som tão alto que estremeceu os céus e a terra. Em 2018, inclusive, o Kim Jong-un e o até então primeiro-ministro sul-coreano Moon Jae-in visitaram juntos a região. Nessa ocasião, o sul-coreano levou de volta uma garrafa com água que ele pegou do lago. E além disso tudo, o Lago do Céu também é um local que viveria um criptídeo conhecido como Monstro do Lago Tianti, sendo Tianti o nome que os chineses dão ao lago. Essa criatura seria muito parecida com o famoso Monstro do Lago Ness, sendo descrito como uma criatura de pescoço longo que tem uma cabeça humana ou uma cabeça de boi, que relatos de seu avistamento datam desde 1903, havendo até supostas capturas dessa criatura em vídeo, com uma delas feita em 2007 por um repórter chinês que afirmou ter visto 6 criaturas nadando no lago juntas. Essas histórias aumentam ainda mais a mística desse lago dividido entre duas nações, que é envolto em lendas e propaganda. Então, eu acho que é isso. Esses foram alguns locais raros do planeta que são quase impossíveis de visitar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!